Senhores, amanhã, 29 de agosto, é um dia decisivo para a cripto, um dia muito importante para definir, ditar o humor do mercado para esse mês de setembro e muito provavelmente até o final do ano de 2025. Isso tende também a responder a dúvida que muitos de vocês estão me fazendo. Será que o mercado pode desabar em setembro? Setembro, historicamente, é um mês ruim para a cripto. Bitcoin bateu um máximo histórico, depois corrigiu, agora está nesse vai e não vem, a gente não sabe, está próximo do topo, não está, ai meu Deus do céu. Calma, vamos desenhar cenários, vamos discutir tudo o que está acontecendo no mercado e entender o que pode ou não pode acontecer até o final desse ano. Para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. Então, se você gosta desse tipo de análise, gosta do meu conteúdo e acha que eu te ajudo, me ajuda também se inscrevendo aqui no canal para a gente chegar na nossa meta de 12 mil inscritos. Senhores, antes de começar o vídeo, um convite muito especial. Dias 8, 9 e 10 de setembro, eu vou fazer 3 aulas 100% gratuitas, completíssimas, em que eu vou te entregar o mapa do novo ciclo em mãos. Brincadeiras à parte, nessas aulas eu vou discutir sobre tudo o que está acontecendo no mercado cripto, se a gente está próximo do topo do ciclo, como que o Bitcoin deve se comportar até o final do ano, as mudanças que o mercado está passando, se vai ter out-season ou não, hora de realizar lucro, como montar uma carteira agora, como se proteger de um possível bear market, como ganhar dinheiro no bear market. Quem assistir essas aulas vai sair com uma estratégia praticamente definida para os próximos 12, 18 meses no mercado cripto, beleza? As aulas são 100% gratuitas para quem tiver inscrito e quem tiver inscrito ganha uma consultoria gratuita comigo no WhatsApp. Eu chamo todo mundo no WhatsApp para a gente conversar, tirar as dúvidas e fazer uma consultoria para sua carteira. O foco aqui é ajudar o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que a gente está num momento muito importante do mercado e que vocês têm muitas dúvidas. Agora sim, pessoal, recados dados, vamos falar sobre cripto, vamos falar sobre esse mês de setembro, sobre tudo que está para acontecer no mercado. Primeiro vamos começar falando sobre os catalisadores para esse final de ano no mercado. O que pode acontecer, o que deve acontecer para o mercado ter um final de ano positivo, tá? O que a gente precisa ver? Primeiro, inflação em queda nos Estados Unidos. Inflação nos Estados Unidos que está alta, está acima da média, nos últimos 2 meses vem subindo. A gente precisa ver uma inflação pelo menos estagnada, de preferência em queda. Isso é muito positivo, é um catalisador forte, uma alavanca para o mercado cripto. Segundo, taxa de desemprego também nos Estados Unidos em alta. Por que taxa de desemprego em alta, Gabriel? Isso não é ruim, não mostra que a economia americana está enfraquecida? Sim, é ruim, porém, se ela subir, não subir tanto assim, se ela continuar subindo no ritmo que ela está subindo, isso força o Fed a cortar os juros. Quando a economia está enfraquecendo, o Fed corta os juros para novamente fortalecer, aquecer a economia. E tudo que a gente quer ver é isso, cortes de juros, as pessoas tirando dinheiro dos mercados de renda fixa e jogando para mercados de ativos de risco, entre eles cripto. Então a gente quer ver inflação em queda, taxa de desemprego em alta, isso forçando a ter cortes de juros em 2025, máximo de cortes de juros possíveis e, consequentemente, um aumento de liquidez nos mercados, dinheiro entrando nos mercados. Vamos começar já falando sobre esse panorama macroeconômico, porque na última sexta-feira rolou a notícia que a gente queria, né? O Powell, lá em Jackson Hole, que é um encontro macroeconômico que acontece todos os anos lá em Wyoming, nos Estados Unidos. O Powell falou, olha, a inflação está alta, mas a taxa de desemprego também está alta. E a gente está preocupado com a taxa de desemprego, então está na hora de cortar os juros. Basicamente ele falou isso. Ele não falou, vamos cortar os juros em setembro, mas ele deixou subentendido de que vai cortar. Ele basicamente confirmou esse corte de juros em setembro. Com isso, o mercado ficou muito animado. O Bitcoin saiu ali de 112 para 118 dólares no mesmo dia. O Ether bateu máxima histórica. Todo mundo ficou ultra eufórico. E vocês viram para mim e falam, beleza, Gabriel, alta infinita, agora é bull market. Fed confirmou os cortes de juros. O que mais pode dar errado? Pera lá. Tem coisa que sim, pode dar errado. Nunca é alta infinita, pessoal. Nunca é certeza de alta, nunca é certeza de baixa. Sempre existem cenários. Muito provavelmente teremos corte de juros em setembro. Muito provavelmente teremos corte de juros. Mas vamos discutir melhor essas possibilidades e esses cenários. Primeiro de tudo, esse gráfico aqui mostra a performance 12 meses depois e 12 meses antes do S&P, Bolsa Americana, antes do corte de juros do Fed. Ele pega vários eventos de corte de juros históricos e ele sempre mostra, olha só, que a Bolsa Americana ela cai no mês seguinte do primeiro corte de juros. Ah, Gabriel, você está falando que é uma certeza, então, que se tiver corte de juros em setembro, nos 30 dias seguintes, o Bitcoin vai cair porque a Bolsa sempre caiu também.
Calma, isso aqui mostra um padrão. Que padrão é esse, Gabriel? O padrão é que normalmente o Fed corta a primeira vez os juros num cenário turbulento. Se ele corta os juros é porque a economia está enfraquecida e também porque o mercado ele também pode precificar com antecedência. Olha como os 12 meses anteriores aos cortes, na média, são positivos. Então o mercado, assim como eu acredito que já está sendo feito, o Bitcoin bateu 124 mil dólares, gente. Isso já é uma precificação, uma antecipação do início dos cortes de juros. Então pode ter aquele movimento, né, de você compra na notícia e vende no fato, compra no boato e vende no fato, e ter uma realização de lucro ou uma não euforia pós-corte de juros. Não é certeza nenhuma de que no curtíssimo prazo pós-corte de juros nós teremos uma alta. Cortou os juros, no dia seguinte, no minuto seguinte, o Bitcoin começa a explodir. Calma, não é assim que o mercado funciona. Mas o que é importante a gente observar aqui? Que em todos os casos, 12 meses depois do primeiro corte de juros, ou seja, ao longo do ciclo de corte de juros, que normalmente dura mais de 12 meses, o mercado sobe. Ou seja, curto prazo, imprevisível, volatilidade, risco. Longo prazo, cenário positivo. Já fiz vídeo sobre isso aqui no canal e isso fortalece a minha tese do porquê eu acredito que a gente pode sim viver um ciclo estendido, porque nós estamos começando o ciclo de corte de juros agora e historicamente, no longo prazo, o mercado reage positivamente ao início do ciclo de corte de juros. Mas é importante a gente ter em mente que o que a gente tem que observar agora não é apenas o corte de juros de setembro. Gabriel, corte de juros de setembro praticamente confirmado, o mercado reagiu positivamente a isso, Ether máxima histórica, Bitcoin muito próximo da máxima histórica, Solana acima de 200 dólares, coisa linda, vai ter corte de juros. E agora? Próximos passos. Próximos passos é a gente entender o que vem depois do corte de juros de setembro. Esse artigo aqui é um artigo muito legal de um jornalista, na minha visão, um dos melhores jornalistas econômicos dos Estados Unidos, e ele falou que o debate entre os central bankers, né, entre os membros de bancos centrais que estavam em Wyoming, no Jackson Hole, o debate entre eles foi sobre o foco sair do corte de juros de setembro para se teremos ou não corte de juros depois de setembro, em outubro e dezembro. A gente tem 3 reuniões do Fed esse ano, setembro, 17 de setembro, depois outubro e dezembro. E o que ele sugere aqui é que a discussão não está sendo mais sobre cortes em setembro. Já é praticamente certeza que teremos corte de juros em setembro. Agora está todo mundo tentando entender se teremos cortes em outubro e dezembro. Quantos cortes em 2025? E é isso que eu acho que é importante todo mundo aqui entender. Gabriel, vamos ter correção em setembro ou não? Como é que vai ser o mercado cripto, o humor do mercado cripto até o final do ano? Acho que depende muito dessa resposta. Quantos cortes nós teremos até o final do ano? O que os próximos indicadores macroeconômicos vão nos dizer? Se o mercado já parcialmente precificou o cenário base do mercado, que está no preço atual, é um corte de 0,25 em setembro, a gente agora tem que esperar analisar os dados macroeconômicos para entender se nós teremos 1, 2 ou 3 cortes ao longo do final do ano de 2025. Quanto mais cortes, melhor, mais chances do mercado reagir positivamente e a gente continuar vendo euforia, continuar vendo altas até o final de 2025. E falar para vocês que o cenário mais provável aqui é um cenário positivo para cortes de juros, tá? Primeiro, o discurso do Powell foi um pouco esquisito, dá a impressão que ele deu o braço a torcer para o Trump, tá? Num ponto de vista de que ele foi muito pressionado, tá? O Powell está sendo muito pressionado ao longo dos últimos 6 meses pelo governo, principalmente pelo Trump, para ter os cortes de juros. Inclusive, o Powell já está sendo investigado sobre superfaturamento e eventualmente fraudes em uma obra que está rolando na sede do Fed. Então, assim, o Trump está querendo dizer, cara, eu vou achar pelo em ovo. Se você não fizer o que eu quero, eu vou te tirar daí. Eu tenho esse poder. Ah, Gabriel, ele não tem esse poder. Não tem, meu amigo. Olha só, Trump, ele demitiu um dos membros, uma das membras, não sei se existe o feminino de membras, uma das participantes, uma das governadoras do Fed. Lisa Cook, que fazia parte da diretoria do Fed, foi demitida por uma justificativa de fraude em empréstimos mobiliários que aparentemente, o que as investigações dizem, ela mentiu em alguns contratos de hipoteca sobre qual seria realmente a sua residência. Calma aí, Gabriel. Você está me dizendo que uma pessoa do Fed eventualmente tomou um empréstimo
e tinha alguma coisa errada no empréstimo dela e o Trump demitiu ela por conta disso? Foi o que eu falei, cara. O Trump não gostava dela. Ela era desalinhada com as suas ideias. Ela era nomeada pelo Biden. Ela atrapalhava as intenções do Trump lá dentro do Fed. Ele arrumou um motivo para tirar ela de lá. E ele também estava arrumando um motivo para tirar o Powell. E o Powell, do dia para a noite, mudou completamente o seu discurso e resolve falar, não, a gente está muito próximo de cortar o juros sim. E isso me dá uma sinalização de que o Fed afrouxou, tá? De que o Fed arregou e que a gente vai ter sim um ciclo mais agressivo de corte de juros e que o Powell ele vai prezar pelo seu bem-estar e por terminar o mandato sem ser chutado de lá. Fato curioso para a gente observar, a própria Lisa Cook falou que ela vai contestar, que ela vai ir assim, em cima das autoridades, porque é ilegal essa demissão dela, etc, etc. Mas se isso for de fato confirmado, a gente vê um cenário em que o Trump passa a ter maioria dentro do Fed. O que isso significa? Michelle Bauman, Christopher Waller e Stephen Miran são diretores do Fed que foram apontados, que foram nominados pelo Trump e que são abertamente pró as políticas do Trump e que batem de frente com as decisões do Powell. A gente tem 7 diretores do Fed, em que hoje 4 são nomeados pelo Biden e 3 pelo Trump. Demitindo a Lisa Cook e colocando outro no seu lugar, Trump passa a ter maioria dentro do Fed, ou seja, ele consegue ter um pouquinho mais de massa, de manobra para conseguir interferir nas decisões do Fed. Uma maracutaia sem tamanho, não à toa, quando essa notícia foi divulgada, o dólar desabou. O que o dólar desabando significa? Significa uma perda de confiança na economia americana. Ou seja, do ponto de vista político e especulativo, a gente tem um cenário que ele parece ser um pouquinho mais amigável para corte de juros até o final do ano, tá? Agora, a gente tem que olhar sobre um ponto de vista econômico. É que é muito importante a gente entender que os próximos indicadores econômicos, eles vão ditar muito o humor do mercado cripto. Mesmo que o Trump tenha a maioria dentro do Fed, mesmo que o Powell esteja tordando o braço a torcer, se a gente vê ao longo dos próximos meses a economia americana reacelerando, a inflação subindo muito, não há justificativa para a gente ver um ciclo agressivo de corte de juros começando agora. Meu cenário base é um cenário de corte de juros em 2025, é um cenário de um terceiro trimestre e quarto trimestre muito forte para a cripto. Mas se a gente vê um resultado, indicadores macroeconômicos ruins, isso vai colocar água no chope e pode sim ter causado um cenário de que 124 mil dólares seja o topo de 2025 no mercado cripto. Vai depender muito desses indicadores, algo que infelizmente é muito difícil da gente prever. Mas, Gabriel, que indicadores são esses? O que a gente tem que observar e por que amanhã é um dia importante? Amanhã a gente tem a divulgação do PCE, que é o indicador mais importante de inflação, que é o indicador que o Fed mais olha para medir a inflação nos Estados Unidos. Se o PCE vier muito acima das expectativas do esperado pelo mercado, isso é péssimo, tá? Sendo bem sincero, não vejo cenário para impedir um corte de juros em setembro, mas reduz muito as perspectivas, as expectativas de corte de juros ao longo dos meses de outubro e dezembro. Então, um PCE alto é um cenário em que mesmo com corte em setembro o mercado não fica tão animado assim, porque o mercado continua apreensivo. Tá, vamos ter que olhar agora o PCE do mês seguinte, vamos ter que olhar, esperar mais um mês para ver se essa inflação cai. Aí se a inflação cair no outro mês, aí talvez o mercado volte a ficar animado. Depois a gente tem no dia 5 de setembro, são 2 sexta-feiras seguidas aí, que a gente vai ter bons finais de semana ou os finais de semana péssimos. Sexta-feira agora, PCE, sexta-feira, dia 5 de setembro, taxa de desemprego. Cenário bom, PCE em linha com a expectativa ou abaixo, inflação fraca, e taxa de desemprego em linha com a expectativa ou acima, mostrando inflação caindo e economia desacelerando. Aí, meu filho, aí o mercado tora para cima, perspectiva de corte de juros ao final do ano, e a gente já tende a antecipar esse movimento. Esses indicadores saindo nesse cenário bom, o Bitcoin já tende a começar, o mercado cripto já tende a começar reagindo positivamente antes disso, aí a gente tem um setembro gostosinho, positivo. Caso contrário, inflação alta e taxa de desemprego controlada ou caindo, ou seja, economia americana forte, punjante, aí o mercado olha e fala, bem, Trump pode tentar, pode espernear, pode gritar o que for. A gente não vai ter tantos cortes de juros esse ano, talvez a gente tenha só um em setembro. Aí
é um período maior, longo intervalo de lateralização ou até mesmo correção pela frente. Por enquanto, qual que é o cenário base do mercado? 83% de probabilidade de corte de juros agora em setembro, dia 17 de setembro, e 2 cortes em 2025. Por que o Bitcoin está nesse patamar de preço, balançando, corrigindo, 109, 108, 110 mil dólares? Porque as probabilidades de corte de juros em 2025 estão caindo ao longo dessas últimas 1-2 semanas. O mercado está apreensivo com essa possibilidade de menos corte de juros e principalmente com os indicadores que estão por vir. Sabendo da importância desses indicadores, obviamente os investidores não fazem grandes movimentações em termos de assumir risco. Na maioria das vezes eles até reduzem um pouco o risco e isso acaba causando correções no mercado. Foi o que aconteceu, por exemplo, no último final de semana. A gente teve, a gente consegue ver ali a linha verde para baixo, o maior evento de liquidação, ou seja, pessoas que estavam alavancadas sofreram liquidações muito fortes no mercado cripto ao longo desse último final de semana. Em termos comparativos, 18% das posições alavancadas, ou seja, apostando na alta, foram liquidadas. A gente teve um movimento de desalavancagem muito forte com um movimento de realização de lucro e diminuição de risco por parte de grandes baleias, grandes investidores. Isso fez com que, no geral, o mercado passasse por uma desalavancagem e o Bitcoin corrigisse bastante, bem rápido, na verdade. Dito isso, Gabriel, o que fazer agora? Como me posicionar? Cara, estar preparado para os dois cenários. Como que eu venho posicionando a carteira dos meus clientes, da minha consultoria e dos meus alunos? Um percentual grande de caixa. Quando o Bitcoin bateu 124 mil dólares, Ethereum bateu máxima histórica, Solana rompeu os 200 dólares e as altcoins puxaram bastante para cima também, a gente fez um movimento de realização de lucro, que foi quando no gráfico aqui foi a última vez em que o Bitcoin bateu o patamar de ganância, o índice de medo e ganância bateu o patamar de ganância. A gente olhou e falou, porra, tudo subiu, o mercado está ganancioso, não importa o que a gente acha que vai acontecer daqui para frente. Importa que quando está na alta, a gente vende, quando o mercado está ganancioso, a gente faz caixa. Então a gente realizou caixa, beleza, num ponto de vista de vender cripto e alocar em dólar para nos preparar para uma eventual, nos proteger de uma eventual correção do mercado e caso essa correção acontecesse, a gente perdia menos na correção e tinha a probabilidade de comprar mais barato lá embaixo. Agora, o mercado já está no patamar neutro de sentimento, quase que pessimista de novo, com essa correção que a gente viu na última semana. Se vierem indicadores ruins, se vier uma diminuição na probabilidade de corte de juros, a gente não se posiciona para pegar movimentos de curto prazo. Se vier indicadores ruins, se vier uma probabilidade menor de corte de juros e a gente entender que rolou uma correção maior no curto prazo e é uma oportunidade para se posicionar para quando o mercado se recuperar no longo prazo, porque novamente, a partir do momento que a gente ainda tem corte de juros no horizonte, a gente tem uma perspectiva de uma próxima pernada de alta. Aí, isso vira uma sinalização de alocação de compra, de comprar mais barato. Caso contrário, vierem indicadores bons e a perspectiva de corte de juros aumentar e a gente passar por um rally de preço, por um rally de alta, aí é continuar aumentando o percentual de caixa. Eu tenho um receio muito grande da gente estar próximo de fim de ciclo ou de o mercado subir, passar por uma euforia e depois passar por uma correção maior. Então a minha preocupação nesse momento vem sendo aproveitar os momentos de euforia, aproveitar os momentos de alta para fazer caixa, para vender, para colocar dinheiro no bolso. É algo que eu venho reforçando bastante nas conversas, nas calls, nas ligações que eu tenho com os meus clientes da consultoria, nas lives que eu faço lá com os alunos da Pro. Esse momento muito desafiador do ciclo de cripto, que muitos dizem que a gente está chegando no topo do ciclo, que o ciclo macro está entrando num momento de euforia, quando começam os cortes de juros, que a gente não sabe se vai viver ciclo estendido ou não, que, cara, muita informação sendo jogada na tela, é um momento de ser humilde, de botar o pezinho no chão e falar, eu não tenho uma puta ideia do que vai acontecer, então eu não vou tentar prever o mercado, porque se eu tentar prever, a probabilidade mais alta, a maior probabilidade de todas, é de eu errar. Então, eu vou me posicionar para que se o mercado subir, eu vou vender, se o mercado cair, eu vou comprar. Porque se você tentar prever o mercado, tentar adivinhar o que vai acontecer, muito provavelmente o Bitcoin vai aqui, ó, te dar uma rasteira e aí você vai perder dinheiro. Assim como sempre, mas agora mais do que nunca, hora de fazer o simples,
hora de fazer o arroz e feijão. E até já caminhando para as conclusões desse vídeo, esperem instabilidade e volatilidade no curto prazo, tá? Esse curto prazo está bem decisivo para meio que definir o humor do mercado até o final do ano. Então esperem, não se surpreendam com volatilidade. Pelo contrário, sobrevivam a ela, utilizem essa volatilidade a seu favor. Pô, caiu pra caramba, legal, vou comprar. Subiu pra caramba, opa, fazer um caixinha a mais aqui. De olho na inflação e na taxa de desemprego, dois indicadores que vão dizer muito sobre esse final de 2025 para cripto. O mercado ele pode se frustrar com esses indicadores ou ele pode, de fato, entrar na euforia. E tenha uma estratégia bem definida. Mapeie, sabe exatamente o que você vai fazer. Gabriel, se bater 125 mil dólares eu vou vender X. Se bater 130 eu vou vender X. Se bater 135 eu vou vender X. X eu digo X% da carteira. Ótimo. Agora, se cair para 105 eu vou comprar X. Se cair para 100 eu vou comprar tanto. Se cair para 105, se cair para 95 eu vou comprar tanto. Tenha muito bem o mapeamento da sua estratégia. Porque se você não tiver e o mercado começar a ser volátil, você começar a receber um monte de informação, você pode se embananar no meio do processo e tomar uma decisão errática. Lembrando, esse mapeamento, esse mapa da estratégia para esse ciclo que a gente está vivendo é o que eu quero desenhar junto com vocês, te ajudar, na verdade, a executar dentro da sua carteira nas aulas que eu vou fazer nos dias 8, 9 e 10. Se inscreva aqui embaixo na aula e aproveita para deixar seu comentário aqui. O que você acha que vai acontecer com o mercado ao longo desses próximos meses? Se você tem alguma análise diferente da minha, adoro ouvir opiniões diferentes da minha, desde que sejam muito bem educadas. E deixa também a sua sugestão para os próximos vídeos aqui no canal. Agora, 4 vídeos por semana, hein? Tô fazendo vídeo pra caramba, tô cansado, não tô dormindo direito, mas pelo menos tô respondendo as dúvidas de todo mundo, não tô deixando ninguém desamparado, né, pessoal? É isso. Te espero no próximo vídeo.